Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Adoção Brasil, um podcast para falar sobre adoção e família. Eu sou o Wagner. E eu sou a Grazi. E no 6º episódio, nós vamos falar sobre preconceito. Existe bastante por aí no mundo da adoção. É importante a gente bater um papinho sobre isso, né? Quebrar esses mitos. Na verdade, a gente quer falar sobre o preconceito com a família e com os amigos quando a gente conta que nós vamos entrar ou estamos no processo de adoção, né? A gente vai relatar a nossa história, né? A partir do momento que nós decidimos, nós tomamos a decisão que o caminho da adoção ia ser o caminho que nós iríamos trilhar ao encontro dos nossos filhos. A gente já tinha isso muito claro, muito bem resolvido entre nós. E, na verdade, o que a gente fez foi comunicar. A gente não foi perguntar o que eles achavam. Né? A gente realmente só comunicou. A gente já estava com a nossa decisão tomada já. Então, o nosso passo, né, o nosso passo seguinte seria desmistificar o tema, né? Claro que a gente não sabia, nós não tínhamos a mínima ideia como eles iriam receber a notícia, tanto da minha parte como da parte do Vá. E a gente estava preparado, né, para conversar, para, como o Vá disse, desmistificar, quebrar todos os tabus, caso viessem, né, esses questionamentos. E assim, felizmente a gente não teve problemas assim na família. E se porventura tivéssemos também, fosse algo que não soubéssemos responder, a gente ia atrás das respostas. Né? Então, a gente já tinha isso muito bem planejado na nossa cabeça. Caso viesse algum questionamento, quando nós contamos, no primeiro momento nós já contamos todas as informações que a gente já tínhamos sobre o processo. Claro que no primeiro processo do Gabriel nós tínhamos pouquíssimas informações, que a gente está falando de 2006. Realmente era muito pouco. Mas... Então, tudo que a gente já tinha conseguido de informação, a gente passou para eles, e cada evolução que o processo tinha, nós íamos comunicando. Porque como você sabe... Nós íamos contando, participando eles de tudo que estava acontecendo. Porque como você sabe, o processo acaba sendo longo. E se a gente que está dentro, às vezes é difícil entender toda essa demora de documento que tem que ir para não sei aonde, de laudo, de relatório que tem que ser escrito e enviado para não sei qual lugar. Então, como tem tudo isso, era importante que a gente também mantivesse a família informada do que estava acontecendo. Porque no nosso primeiro processo foram quase 4 anos. Processo burocrático total, né, entre a papelada e o tempo de fila. Então a gente queria mantê-los informados também, para justamente tentando evitar isso, porque acredito que, como aconteceu com a gente, quando você fala que entra no processo de adoção, a pessoa já pergunta se você já conheceu seu filho, se amanhã você pode conhecer, né? Então isso tudo fazia parte e faz parte. E é família, a gente queria participar, né? E claro, a gente foi super bem acolhido pelas nossas famílias, por todos. Eles torceram por nós. Vou falar dos 2 processos, isso, né? Tanto no primeiro quanto no segundo. Eles vibravam como eu disse, com cada etapa que a gente concluía, nós contávamos, eles torciam. Ficavam naquela expectativa também de quando os nossos filhos iam chegar. E a gente sabe que isso não acontece em todas as famílias, né? Com todos os pretendentes. Sim. Infelizmente. Infelizmente, realmente não é uma regra geral. Isso acontece mesmo, mas normalmente o preconceito acontece por falta de informação. Porque as outras pessoas, né, elas não têm acesso à informação e normalmente quando aparece alguma coisa na mídia sempre aparece pro lado negativo, né? Então é muito comum perguntas do tipo: se essa criança tiver o sangue ruim... Essas coisas, né?
Assim, pra gente que tá na fila da adoção, é terrível escutar uma coisa dessa. Pega pequeno que você consegue moldar. Isso eu tô falando das coisas que a gente já presenciou e já nos contaram, né? Já compartilharam conosco já. Então isso realmente é triste de saber que isso acontece, mas é importante que a gente tenha ferramentas e tenha recursos, né, conhecimento para mostrar que não é assim. Entendeu? Sim. Essas crianças, elas foram acolhidas porque elas já estavam numa situação de risco. N situações, N situações, então, dependendo de algum tipo de comportamento que a criança tenha, não quer dizer que ela tenha o sangue ruim, ou que ela seja malvada, ou seja uma má pessoa. É o que eu sempre falo. É claro, a gente tem que levar em consideração toda a vivência pela qual nosso filho já passou, mas a gente não pode deixar de pensar no desenvolvimento infantil, que Sim. são as coisas de crianças, tá no desenvolvimento, ela vai explorar, ela vai N coisas, né? Ela tá crescendo, ela tá descobrindo o mundo, desbravando. Então tem essa questão também. Então a gente não deve colocar a culpa só, mas porque ele foi adotado. Exatamente. Né? Porque ele, né? Então... Muitas vezes é uma dificuldade de criança mesmo, é um desafio da idade que vocês estão Sim. enfrentando. Porque cada idade, a Grazi pode dizer melhor, isso muda, os desafios mudam. Mudam. É o desenvolvimento. Exatamente. Então não é porque de repente aconteceu uma situação atípica dentro da sua casa que de repente alguém de fora, ou até mesmo vocês, falam, será que porque o genitor era aquilo, a genitora era aquilo, ou faziam uso de tais substâncias? Não, gente, calma aí. São crianças. Elas precisam ser direcionadas, elas precisam Sim. ter um conhecimento do que está acontecendo no entorno dela, né? Elas Sim. precisam de direcionamento. De direcionamento, exatamente. Direcionamento e cuidado. No cuidado que eu digo é a gente conduzir, da gente educar os nossos filhos, né? Educar, eu tô falando no sentido geral, de passar valores, de tudo. Sim. Né? De tudo. Pode falar. E toda essa questão, assim, tem que fazer a gente refletir mesmo e mostrar para a sociedade que não é assim. Então, é importante até frequentar grupos de apoio de pós-adoção. É fundamental. É fundamental. A gente criou um grupo de apoio de pós-adoção no Telegram para que esses pais pudessem compartilhar suas histórias. Porque de repente você vai dizer, mas minha filha é mal criada, ou meu filho é mal criado, ou ele é muito agressivo, mas procura entender o que está acontecendo por trás. Às vezes pode ser que vocês precisem de uma ajuda profissional para isso também, para chegar nessa conclusão. E tem que entender, e aí sim, tem que entender por tudo, a gente já falou isso em outros episódios, a gente tem que entender por tudo que o nosso filho, antes de chegar na nossa família, por tudo que ele passou, as demandas emocionais que eles têm, eles não vão... A armadura, como o Vá já falou em algum episódio, a armadura emocional que essas crianças criam. Então a gente tem que estar muito ciente de tudo isso. Sim, sempre passando para as pessoas que estão próximas da gente. Que isso não acontece pelo fato de terem sido adotadas. É um processo. É um processo, exatamente. É um processo por qual essa criança vai passar. Como esses desafios também acontecem em famílias biológicas. Sim. E nem por isso essas famílias sofrem preconceito. E a gente não deveria sofrer também. Sim. Nós não somos famílias substitutas, exatamente. Né? Nós somos famílias legais, legítimas, independente da configuração. Nós somos famílias. Então, se de repente você está numa adoção solo, você vai sofrer certos tipos de preconceito. Que vão perguntar, mas essa criança vai crescer sem um pai? Vai crescer sem uma mãe? Né? Isso, às vezes é comum perguntarem isso. Sim. E qual a dificuldade, qual o problema com isso? Você vai estar provendo todos esses valores, como a Grazi já comentou. O amor, entendeu? O amor que é o principal. O principal de tudo. Então, mesmo quando vierem esses desafios que a gente sempre fala, o principal de tudo, o primeiro passo é, né, ter essa relação de confiança com a criança. E é o que a gente fala, o preconceito se combate com a informação. Com a informação. Então, quanto mais munidos de informação a gente tiver, e tem como a gente
E hoje com a internet, com tudo, a gente tem como se munir dessas informações, se apropriar dessas informações. O acesso a essa informação é muito mais fácil. Né? Porque pra gente não é que é doído, mas quando alguém pergunta pra gente, cadê o pai de verdade ou a mãe de verdade? O pai tá aqui, eu tô falando com você. A mãe tá aqui na minha frente, conversando com vocês também. Então, cada criança, cada filho vai ter a sua história. Os nossos filhos tiveram genitores. Sim. Mas nós somos os pais. Exatamente. Entendeu? Nós respeitamos toda a história deles, por mais que eles tiveram... eles nasceram para nós com apenas 10 meses de vida, mas eles tiveram a história deles. Exato. A gente respeita. Um dia eles vão saber. Sim, mas o pai sou eu. E a mãe sou eu. Então, e ponto, né? E somos família. Exatamente. E ponto. Também ponto nisso. Família e ponto. E se alguém da sua família, de repente, vier com esse termo, não é pra você também sair brigando e gritando. Sim. É só você explicar e responder naturalmente. Então, se de repente eu perguntar pra Grazi, quem é a mãe de verdade? Ela vai falar, sabe da mãe de verdade, do pai? Você fala, genitora, eu não tenho acesso, ou eu sei muito pouco. Não, e assim, na verdade, é uma opinião pessoal minha, tá? A história deles, dos nossos filhos, diz respeito a nós. Sim. E a mais ninguém, entendeu? É. A gente vai responder até onde a gente se sentir confortável. Sim, e é importante também. Porque não diz respeito. Não diz respeito a mais ninguém a história deles. A gente não precisa sair divulgando pro mundo. Isso é uma opinião pessoal minha. Isso é como a gente funciona aqui. É como a gente funciona. Exatamente. De repente, pra você, funciona de outro jeito e não tem problema nenhum com isso também. Né, então, é a história deles, eu vou respeitar a história deles, não interessa e não diz respeito pra ninguém. Isso é como como o Vá falou, isso é como a gente funciona. E situações também que às vezes a família já tem um filho ali que foi gerado da maneira biológica, né? Já tem um filho biológico e de repente adota uma nova criança e aí falam, qual que é o seu filho de verdade? Mas esse seu filho é adotivo? Não, ele é filho de verdade? Gente, filho é filho. A adoção é irrevogável. Como a gente disse, a gente não é família substituta. A gente é pai, a gente é mãe, eles são filhos. A gente não brinca a gente não tá brincando de família, né? De casinha, Isso. De papai, mamãe e filhinhos, né? Eles não estão brincando de serem nossos filhos e a gente não tá brincando de serem pais deles. Então, isso é legal também que a gente fale sobre isso e aborde esse tema. Então, quanto mais a gente falar abertamente, é importante. Se de repente na sua família tiver alguém que seja um pouco mais fechado com esse assunto, que tenha mais dificuldade de compreender, também não adianta empurrar a goela abaixo. Respeitar. É pedir que apenas respeite a sua decisão. Da mesma forma, é isso, exatamente. Como a gente pede para respeitar a nossa decisão, para essa pessoa respeite o tempo dela também. Não, e vice-versa, né? Ambos têm que se respeitar. Né? E conversar sempre. Sim. Né? Acho que esse é o caminho para esclarecer. É sempre o diálogo, o velho e bom diálogo. E diálogo, que eu digo, diálogo saudável. Vamos tirar um pouco esse negócio de rede social da frente, porque rede social é tudo muito over, né? Tudo muito... Ou é tudo ou é nada. E a gente sabe que na vida não é assim. E principalmente com os nossos amigos, familiares, pessoas próximas. E se essa é a decisão, e se essa é a sua decisão, siga em frente, independente do que você vai escutar. Sim, é isso que eu quero deixar. O preconceito sempre vai existir. E a gente vai ter que combater. Vai ter que combater com informação. A gente não vai combater com violência, com nada, a gente vai explicar sempre que possível. E se a pessoa da outra ponta... A gente se propõe a falar. Agora, se a pessoa vai escutar já é outra história. Exatamente. Né? Então, a gente já chegou a sofrer... A nossa parte a gente faz. A gente já chegou a sofrer preconceito de parte de fora do nosso ciclo. Nada a ver, né? Que não tinha nem porquê, mas ficou sabendo na hora e fez um comentário desnecessário. E nem pela nossa, né? Nem pela nossa boca. Exatamente. E a gente simplesmente deixou passar porque, como a gente diz, a gente não vai dar 5 minutos de audiência para essa pessoa, porque nesse caso em específico a gente não conseguia, porque a gente estava numa situação muito de sentimento à flor da pele. E qualquer coisa que a gente pudesse falar naquele momento é uma pessoa que apareceu naquele instante da nossa vida e nunca mais apareceu.
Então, ela, nesse sentido, ela... É importante que a gente escolha as batalhas que a gente vai... Pode contradizer um pouco do que a gente está falando, que a informação é importante, mas tem lutas que às vezes, só pela como a pessoa já chega em você, você sabe que de repente você pode dar uma resposta educada, mas que corte o assunto na hora, e vira as costas e vai embora. Né? Para quem não tenha problema nenhum. E não desistam. Independente do que vocês ouçam, se é o caminho que vocês escolheram, independente da forma que seja uma adoção solo ou não, do caminho que vocês escolheram, que é o caminho trilhar o caminho da adoção enquanto do filho de vocês, não desistam. Não desista. E a gente precisa dessa força, né? Precisamos. A gente precisa dessa força, se unir para combater qualquer tipo de preconceito e lutar por justiça, né? Isso, por todas essas adversidades que a gente anda vendo nos últimos tempos aí, né? Acontecendo. Esse é o primeiro episódio do ano, né? Feliz 2021, a gente esqueceu. Feliz 2021. E infelizmente o final do ano passado, comecinho desse ano, estava bem conturbado esse processo de adoção, e a gente também queria deixar a mensagem de que não deixe de acreditar. Sim. Porque tem esses casos que é o que se sobressai na mídia, mas tem muitos outros casos com finais felizes. É como eu falei uma que vez. Funcionam. Focar vamos focar nas histórias que deram certo. Sim. Né? E como eu disse, a nossa deu certo 2 vezes. Sim. E muitas outras. De maneira legal. E de maneira legal. Seguindo a lei conforme... Legal e consciente. Legal, né? E consciente. Então não deixe de seguir esses valores, que eles serão super importantes aí pra sua história. Porque vocês vão começar uma história com uma família nova e é importante que ela comece bem. Comece com honestidade, com o coração limpo e puro. Então, participe de grupo de apoio. A gente tem nosso grupo no Telegram, que ele pode te ajudar bastante. Lá a gente é um ambiente neutro, você não tem julgamento, você tá ali livre para poder discutir de forma saudável, sem... É o nosso objetivo. Isso, né? Que a gente tem um ambiente bem tranquilo, saudável e de crescimento para todos. E sigam a gente nas redes sociais também, no Instagram, no Facebook, canal do YouTube, agora com podcast também, né? E instalem nosso aplicativo também. A gente está lá na Google Play, instala o aplicativo, que pelo aplicativo também consegue se entrar lá no grupo do Telegram. Tá bom? Tá bom? Então se cuide. Se cuidem, um beijo, até a próxima. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.